Produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, direto do estúdio Vito Gianotti, entra agora no ar o programa Em Movimento. Olá, boa noite. Agora são 18h03 dessa quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, esse espaço em que discutimos os principais fatos que mexem com a vida dos trabalhadores. E esse é um programa que, para ficar melhor, depende da sua participação. Utilize o campo de comentários e dê a sua opinião. Outro recado: curta a nossa página no Facebook e habilite as notificações para você ficar por dentro de nossas postagens. E hoje o nosso programa é especial e vai trazer essa pauta. Nós vamos hoje abordar falar tudo sobre o 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas, diretamente de Vinhedo. Bem, e hoje pela manhã foi aberto o 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas, que acontece até o próximo domingo, dia 6, na cidade de Vinhedo, na região de Campinas. Um dos eixos do evento é unidade e independência de classe, para lutar contra Bolsonaro e seus ataques. E é isso mesmo. Nesse momento em que há uma investida violenta contra direitos, é preciso organizar a reação dos trabalhadores. E esse congresso pretende colaborar com essa importante tarefa. Mas vamos agora direto a Vinhedo, onde está acontecendo o congresso. Vou falar com o nosso repórter Lucas Martins. Lucas, o que você traz de informações aí de Vinhedo? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bom, eu falo aqui, como você bem disse, Rodrigo, direto aqui de Vinhedo, local aqui onde acontece o 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas. E por aqui, como vocês podem ver, eu vou até chegar um pouquinho de canto aqui, está bastante movimentado nesse momento, porque acaba de começar, Rodrigo, uma parte do dia de hoje, que são as discussões dos GTs, são os grupos de trabalho. Nesses grupos de trabalho, eles vão discutir os temas que foram aqui apresentados antes e também esse tema que você acabou de dizer aí, né, que fala da unidade para lutar contra o Bolsonaro e os ataques do governo. Basicamente, o GT que começa aqui, você pode ver que tem pessoas aqui sentadas aqui em círculos e tal. O GT serve para que os delegados, né, cada sindicato enviou a sua delegação, serve para que os delegados discutam pela base esses temas e aí possam mais à frente, nos próximos dias, deliberar, né, os caminhos que a CSP com Lutas vai tomar daqui para frente. Correto, Lucas. É importante que hoje você, até para quem nos assiste, para explicar, hoje o nosso programa vai ter dupla apresentação. Você vai aparecer várias vezes aí, dando os relatos ao vivo de Vinhedo, e nós vamos conversando para saber um pouco mais sobre esse evento importante, o Congresso Nacional, que reúne trabalhadores de várias partes do país e certamente temos informações importantes a serem dadas. Queria que daqui a pouco você prepare, então, algum convidado para a gente, é isso? Rodrigo, isso. Eu tô com o Heller já aqui comigo, tá aqui do meu lado, o Heller, presidente do sindicato. Se você quiser, a gente já pode começar a bater um papo com ele. Segura só um minutinho, eu quero pedir para o André botar aqui no ponto o vídeo da abertura do Congresso, porque hoje o Congresso foi iniciado, como eu disse anteriormente, o Congresso foi iniciado hoje pela manhã e vai até domingo, dia 6. E na cerimônia de abertura do Congresso, foi exibido um vídeo produzido pela equipe de comunicação da CSP com Lutas, que eu acho que ajuda a entender um pouco do contexto e de como a central vê esse momento político e os desafios colocados. André, tá no ponto aí? Então, pode soltar.
Em 5 dias, 6 jovens foram mortos ativos no mesmo no evento, Rio de Jair Janeiro. Bolsonaro falou sobre a reforma da Previdência. Os cortes do governo na educação continuam gerando protestos. Os idiotas úteis, os manifestantes pedem a atenção de autoridades em relação às queimadas na Amazônia. Bolsonaro afirmou que pode contar a verdade sobre como o pai de Santa Cruz desapareceu na ditadura militar. Senhora Michele Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. O 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas acontece num momento de particular importância da luta das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. O governo de ultradireita, ultraliberal e ditatorial de Bolsonaro e Mourão ataca ferozmente a nossa classe e os mais pobres, com desemprego, trabalho precarizado, menores salários, redução de direitos e o fim da aposentadoria. A reforma da Previdência, que está em tramitação no Senado, impedirá que muitos consigam se aposentar e enfrentarão a miséria por falta de trabalho. Teremos uma parcela importante da nossa classe sem emprego e sem aposentadoria. A política de entrega do país e as privatizações provocarão milhares de demissões e vão piorar os serviços públicos, além de aumentar os preços das tarifas. A situação na educação pública se agrava a cada dia, fruto não só dos cortes orçamentários, mas também dos ataques às universidades e ensino básico, aos trabalhadores da educação, aos estudantes, à ciência, à tecnologia e à pesquisa no país. Assistimos ainda à censura e à militarização das escolas. Os incêndios na Amazônia e em nossas florestas, fruto do estímulo ao desmatamento por madeireiros ilegais, mineradoras e o agronegócio, vão destruir o meio ambiente, nossos povos originários e as comunidades tradicionais. O governo Bolsonaro incentiva a xenofobia, a homofobia, o racismo e o machismo, fomentando a violência contra mulheres, LGBTs e negros e negras das periferias e favelas. A violência de Estado incentivada pelo governo causa um verdadeiro genocídio da população negra e pobre, de crianças e criminaliza as lutas. Nós da CSP com Lutas e entidades e movimentos filiados estamos à frente da reação às políticas nefastas desse governo. Estamos na base das lutas dos que estão reagindo aos ataques de Bolsonaro e Mourão. Estamos à frente da defesa e organização das mobilizações unificadas contra a reforma da Previdência. Fomos vanguarda na condução de diversas lutas operárias, no chamado à unificação e convocação da greve geral, assim como estamos defendendo uma nova greve geral no país. Operários da Embraer que acabaram de realizar uma greve com forte repressão da PM. Trabalhadores dos Correios em defesa dos direitos e contra a privatização. Petroleiros com atos marcados para o dia 3 de outubro contra a privatização da Petrobras. A importantíssima greve nacional da educação marcada para 2 e 3 de outubro e outras categorias em luta. Estamos nas lutas dos povos da floresta, dos povos indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais e agricultores familiares. Assim, a nossa principal instância de organização e decisão tem o papel de fortalecer o perfil classista, independente, autônomo, democrático e internacionalista da CSP com Lutas, com delegados e delegadas eleitos pela base de diversas categorias e movimentos, com presença de pelo menos 24 estados do país. Queremos sair daqui mais organizados e mais fortalecidos, construindo a unidade necessária para derrotar Bolsonaro e Mourão nas ruas, construir um projeto político alternativo para o país, em contraposição a esse governo e aos setores que defendem a conciliação de classes. Construir um projeto político de classe e uma direção alternativa aos trabalhadores e trabalhadoras, rumo à construção de uma sociedade sem exploração e sem opressão. Nesses 4 dias, temos muito trabalho pela frente. Contamos com todas e todos. Viva o Congresso Nacional da CSP com Lutas! Então esse foi o vídeo que foi exibido na abertura do Congresso Nacional da Central, da CSP com Lutas. E agora vou voltar lá com o Lucas Martins, pode cortar para ele, Gabriela, para nós falarmos. Ele está já posicionado e está ao lado do presidente do sindicato, o Heller Gonçalves. É com você, Lucas. Muito bem, Rodrigo. Como vocês podem ver, eu já estou aqui com o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Agora a gente vai bater um papo. O Heller que falou agora há pouco, né, Heller, na defesa das teses, foi bastante aplaudido aqui.
e eu sei que a gente tem esse vídeo ainda para soltar, mas queria ouvir do Heller a importância desse congresso para a categoria metalúrgica, para que ele traduzisse também para a gente, para os metalúrgicos que estão assistindo aí a gente em casa, o porquê desse evento tão grande, que reúne tantas categorias. Primeiramente, uma boa tarde ao Rodrigo aí no estúdio, toda a companheirada da imprensa aí trabalhando para garantir esse programa, que é um programa especial, diretamente aqui da cidade de Vinhedo, onde está ocorrendo o 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas, a Central Sindical e Popular, na qual o nosso sindicato é filiado. Esse congresso, ele tem uma importância ímpar para o momento que a gente está vivendo. Acho que, em primeiro lugar, você reunir 2.000 lutadores e lutadoras para fazer um congresso aqui na cidade de Vinhedo, por si só, já é uma grande vitória. A gente sabe a situação financeira que se encontra as entidades sindicais, inclusive é parte da discussão de que o governo Bolsonaro quer atacar as liberdades democráticas do nosso país. Ele tentou fazer isso através da medida provisória 873, medida provisória completamente inconstitucional, tanto que não foi para frente, a medida provisória caducou, mas ele fala de fazer uma reforma sindical para estar atacando os sindicatos. E isso foi a sua promessa de campanha. Bolsonaro falava durante o período da campanha eleitoral que ele queria acabar com todo tipo de ativismo. E o ativismo que o Bolsonaro quer acabar, uma parte é o ativismo que está aqui. E o ativismo que está presente aqui no 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas é o ativismo que quer destruir Bolsonaro, Mourão e todo esse sistema. Então, para os metalúrgicos em especial, o nosso sindicato que é anfitrião da CSP com Lutas, nós fomos um dos impulsionadores da fundação dessa central. A gente está presente aqui com a nossa delegação completa, 45 delegados e delegadas que foram eleitos nas assembleias, representando praticamente toda a nossa base territorial, pegando a companheirada de Jacareí, pegando a companheirada de Caçapava, a companheirada da Zona Sul, da Zona Leste, da GM, da Embraer, e estamos aqui trazendo a nossa contribuição, o nosso sindicato que aprovou em sua assembleia que elegeu os delegados aqui para o Congresso, uma tese, como disse aqui o companheiro Lucas, eu apresentei essa tese aqui para os companheiros e companheiras presentes e nós achamos que o balanço da nossa central até aqui é um balanço muito positivo e a gente tem que apostar numa frente única para lutar contra os ataques e contra Bolsonaro e Mourão. Tá certo. Rodrigo, vou perguntar aqui para o Heller, aproveitar, né, que ele citou esse assunto da tese, às vezes o pessoal que está vendo a gente não sabe exatamente o que significa, o que é uma tese, né? Você pode explicar para a gente, Heller? São ideias, são ali articulações, pensamentos ali que tendem a mostrar um caminho para conlutas. Como é que a gente pode definir isso? É importante explicar o que é uma tese, o que é uma resolução, até para a companheirada aí, a população em geral que estiver assistindo o programa. O Congresso ele funciona da seguinte forma, e a CSP com Lutas ela tem essa particularidade de querer enrijecer o debate pela base. O nosso sindicato elaborou uma proposta de resolução e nós aprovamos essa proposta de resolução na Assembleia de Tirada de Delegados, onde teve mais de 200 presentes. Então essa foi a contribuição para o debate de conjuntura nacional, internacional e balanço da central que nós discutimos junto à nossa categoria. Então é essa contribuição que os metalúrgicos de São José dos Campos e região traz ao Congresso. Aí, por exemplo, os companheiros do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, eles apresentaram a tese deles. Os companheiros do Sindicato da Construção Civil de Belém do Pará, assim como outros sindicatos filiados à central, não só os sindicatos, a nossa central sindical e popular, ela é construída também pelo movimento de luta contra as opressões, o movimento de mulheres, o movimento dos negros, o movimento popular, o movimento dos LGBTs, o movimento dos quilombolas, tanto que amanhã nós teremos um grande ato aqui, inclusive junto aos indígenas e os povos da floresta que está lutando em defesa do meio ambiente. Então, cada entidade filiada manda uma contribuição, essa contribuição, além de ser apresentada no plenário, ela é discutida nos grupos, como acontece agora, nesse momento aqui no Congresso. Esse é o momento mais importante do Congresso, quando você reúne os grupos de discussão, que aí cada companheiro e companheira que está aqui, não só os delegados, mas também os observadores, têm direito à voz para estar defendendo qualquer tese que esteja no caderno de resolução que foi entregue a todos. Muito bem, está aí a grande explicação do Heller, né? Demonstrando realmente que ele sabe aí do que ele está falando. Rodrigo, estou mantendo o Heller aqui. Você quer fazer alguma pergunta?
Ô Lucas, eu queria que você segurasse um pouquinho o Weller, porque nós vamos exibir agora um trecho do discurso dele. Tá certo. E a Gabi pode manter meu microfone aqui aberto para que ele tenha retorno e consiga ouvir lá, o Lucas também. Pode colocar então o trecho do discurso que o Weller Gonçalves fez hoje defendendo a tese do bloco classista, operário e popular. Pode soltar. Com os trabalhadores da seguinte forma: desde quando Bolsonaro foi eleito, a orientação da CSP com lutas foi correta. Enquanto muitas organizações de esquerda falavam que os trabalhadores eram fascistas, que eram pobres de direita porque tinha votado no Bolsonaro, a gente foi dialogar com cada companheiro no chão de fábrica, no seu local de trabalho, para dizer que uma boa parte dos trabalhadores e do povo pobre do nosso país votou em Bolsonaro porque não tinha outra alternativa. Portanto, a forma de dialogar com os trabalhadores foi fundamental para os processos de lutas que nós tivemos. Porque ao longo desse ano, teve várias lutas no nosso país. Muita gente fala, vocês falam que existe uma polarização, mas na polarização, uma hora você está ganhando, em outra hora você está perdendo. Isso é verdade, companheiros. Agora, nós achamos que é igual numa partida de futebol, onde quem orienta os jogadores para ficar na retranca na defesa ou para ir para o ataque é os técnicos. E os técnicos da luta de classes são cada dirigente sindical que estão aqui presentes. E o que a CSP com lutas orientou e vai seguir orientando é que o time vai para o ataque, que a gente tem condição de ganhar de goleada. Tá aí então um trecho da fala do Weller Gonçalves. E agora de novo Lucas Martins. Queria que você perguntasse aí para o Weller, Lucas, em relação a essa fala, né? Porque ele fez essa metáfora, essa analogia em relação ao futebol, e você também que manja muito de futebol, ele posicionou que os dirigentes sindicais são os técnicos que podem colocar o time, né, no caso a classe trabalhadora, na retranca, recuado ali, né, no retranqueiro, ou então no ataque para fazer gol. Queria que você perguntasse a ele como que ele avalia a situação das outras centrais, as grandes centrais CUT, Força Sindical, como que elas estão, na visão dele, articulando esse jogo. Elas estão mais na retranca ou elas estão indo para o ataque? Por favor, Lucas. Muito bem, Rodrigo. Eu também achei bem bacana quando eu estava acompanhando, Weller, que o Rodrigo me perguntou aqui para fazer essa pergunta para você, que ali no momento do seu discurso você usou uma metáfora bem legal falando do futebol, né? Uma coisa que a categoria aprecia aqui, que a gente acabou também de fazer afinal, e você disse que os dirigentes são os técnicos, né? Que podem colocar a classe trabalhadora para frente ou na retranca. A pergunta que o Rodrigo me passou, Hélio, é que papel tem cumprido as outras centrais? Na sua opinião, eles têm jogado mais atrás ali que nem um Felipão e tal, ou tem botado o time para frente como está sendo o Flamengo aí, já que o Rodrigo falou de futebol? Vou pedir para o Hélio só vir aqui um pouco mais para o meio. Explica para a gente, Hélio, as outras centrais, que papel elas têm cumprido também nesse momento. Foi por isso que eu fiz a fala nesse sentido. Porque nós achamos que, de fato, nós vivemos uma polarização social no nosso país. E muita gente questiona quando o nosso bloco faz essa discussão, dizendo que na polarização tem hora que está ganhando e tem hora que está perdendo. E que nesse momento a classe trabalhadora está perdendo. Nós achamos que, de fato, com a polarização tem hora que ganha, tem hora que perde. Aí eu fiz a comparação com uma partida de futebol. E justamente essa minha fala foi para dialogar com os delegados observadores presentes sobre o papel que vem cumprindo as centrais sindicais do nosso país. Porque nós da CSP com lutas estamos fazendo igual o Flamengo, falando vai para cima, vamos ganhar de goleada, vamos ser campeão. Agora, infelizmente, a CUT, a Central Sindical, a Força Sindical, a CETB, a gente viu na reforma da Previdência toda a nossa luta na greve geral, onde nas bases deles sequer eles fizeram algum tipo de paralisação. Então, essa minha fala foi justamente nesse sentido. Infelizmente, nesse momento, as centrais sindicais estão discutindo junto com o Maia o debate da reforma sindical. Nós vamos fazer o debate da reforma sindical aqui. Nós achamos que o Bolsonaro, o Estado e a patronal não tem que se meter na organização sindical dos
sindicatos juntos com os trabalhadores. Agora, nós não podemos colocar isso como nossa bandeira prioritária para estar lutando apenas por uma questão de manter os privilégios. Nós temos que colocar a linha de frente da luta contra a reforma da Previdência, a medida provisória 881 que foi aprovada e todos os ataques que o governo Bolsonaro ainda pretende colocar, se possível, ainda esse ano. Então é nesse sentido que eu coloquei e, infelizmente, mais uma vez o que a gente viu foi as centrais sindicais, no meio da luta, roerem a corda e a CSP com Lutas continuou sozinha fazendo a luta e nós achamos que é dessa forma que tem que ser. Nós seguimos chamando a unidade de ação, chamando a frente única para lutar, mas nós achamos que aqueles que sentam junto com o governo para negociar a retirada do direito dos trabalhadores é traição. E nesse sentido, esse Congresso tem que armar os seus sindicatos para ser linha de frente, para mandar a companheirada do chão de fábrica, para fazer com que os trabalhadores sem teto, os trabalhadores agrícolas, os trabalhadores rurais, vá para cima de Bolsonaro e de Mourão. Não tem que ter nenhum recuo. Tá certo, Rodrigo. Então esse é o recado aqui do Hélio, né? Já que o jogo tá duro, o caminho é botar o time para frente, né, Hélio? É isso aí, Rodrigo. Ficou claro agora? Perfeito, Lucas. Te agradeço. Pode, inclusive, agradecer também ao Weller pela participação. E você continua falando com as pessoas aí, com lideranças importantes, para a gente aprofundar, para quem acompanha em casa, um pouco mais sobre esse Congresso Nacional, o 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas. Compartilhe esse vídeo e também mande a sua pergunta para que nós possamos fazer aos nossos convidados. Agora, queria que o André, que está no VT hoje, com muita competência, preparasse o VT do companheiro Eduardo Barbosa, porque esse congresso da Central Sindical e Popular com Lutas, ele reúne trabalhadores da ativa, de várias categorias, servidores públicos, população envolvida em lutas sociais, estudantes e também indígenas. E é sobre isso que nós vamos agora acompanhar uma entrevista que o Lucas Martins fez logo pela manhã. Vamos então acompanhar para ver quão diversificado é esse congresso. Pode rodar. Muito bem, Rodrigo. Eu falo direto do 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas. E aqui na minha companhia eu tenho Eduardo, que é liderança indígena. Ele é o cacique da tribo Cariri Quixelô. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eduardo, você que veio do Ceará, conta pra gente como é que foi a vinda pra cá, pra Vinhedo, né? Vieram de ônibus, quais foram aí os desafios aí que vocês enfrentaram? Bom, nós viemos de ônibus, né? Bem cansativa a viagem, são 3 dias de viagem, mas acredito eu que esse cansaço, essa viagem vai nos fortalecer nesse congresso. Então foi bastante cansativo, mas eu acredito que seja proveitoso nesses dias de congresso. Tá certo, Eduardo. Você é representante, né, de uma etnia indígena e eu queria saber o que você pensa sobre esse caráter da Conlutas, né, que é reunir numa mesma central movimento sindical, popular, quilombola, indígena. O que você acha disso? Olha, eu acredito que seja muito importante, né, para a história do povo indígena em geral do Brasil, essa junção das classes sociais da nossa sociedade, né, as classes sindicais e tudo, porque eu acredito que a união, como diz o ditado, ela faz a força. Então o povo agora precisa estar unido nesse meio termo que nós estamos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então acredito que quanto mais unidos nós estivermos, mais fortes nós ficaremos. Então acredito que seja muito importante a luta do povo indígena somado à luta das centrais sindicais no nosso Brasil. Tá certo, Eduardo. Pra gente fechar aqui, conta um pouco pra gente, o pessoal que está assistindo a gente lá, sobre a luta lá na sua cidade. O que vocês têm lutado hoje? O que vocês reivindicam lá na sua aldeia, local da sua moradia? Olha, eu sou de uma cidade chamada Iguatu, né, no interior do Ceará, e para nós tem sido uma luta constante em busca do reconhecimento, né, em meio ao movimento indígena, em meio à sociedade. Infelizmente nós não temos apoio de nenhuma instituição ligada ao poder público, mas nós estamos resistindo e existindo na nossa comunidade. Então tem sido uma luta muito grande para nosso povo estar no meio da sociedade, mostrando que nós estamos ali.
Então hoje, tão mais como hoje no cenário atual que nós vivemos, tem sido uma luta pesada e insistente para dizer que nós estamos ali e nós existimos e nós resistimos. Então tem sido uma coisa bastante, vamos dizer, batendo na mesma tecla, né? Então tem sido uma luta muito ferrenha para que nós possamos mostrar que nós lutamos e nós existimos. Então... Muito bem. Muito obrigado, Eduardo. Então é com você aí no estúdio, Rodrigo. Tá aí o Lucas Martins, que falou com Eduardo Barbosa, liderança indígena lá do Nordeste, que vem para o Congresso Nacional da CSP com Lutas para trazer sua experiência e levantar a bandeira da causa indígena, que hoje é tão importante e é tão atacada pela gestão Jair Bolsonaro. Lucas Martins, você já está aí na posição, pode cortar para você. Está com mais um convidado, é isso? Isso, Rodrigo. Eu estou aqui com o Lauro da Silva, né, que é conhecido também aqui na nossa categoria. O Lauro, que é da ADIMAP, né, a Associação dos Aposentados aqui do Vale do Paraíba, né? E a gente vai conversar um pouco com ele, porque, como você disse, Rodrigo, o Congresso da Conlutas está reunindo não só trabalhadores organizados em categorias, mas também estudantes, movimentos sociais e também os aposentados. Então vamos conversar com o Lauro aqui sobre a participação dos aposentados nesse congresso, né, Lauro? O aposentado também tem papel nas lutas que vão vir aí pela frente, é isso? Com certeza, é um momento bastante difícil para os aposentados, aliás, todos os setores da sociedade, principalmente a classe trabalhadora, e evidentemente que os aposentados não vão ficar fora disso, ao contrário, eles estão sendo ainda mais prejudicados em todos os sentidos, nos ataques, por exemplo, a respeito da contenção de gasto do governo feito em 2016, que dificulta com que o setor de saúde forneça, o SUS, por exemplo, nos forneça as condições, principalmente na faixa etária nossa de aposentado. Mas nós temos aqui também o seguinte, fazer uma reflexão neste momento, que já falando aqui um pouco também do Dia Internacional do Idoso, que é um tema para a gente refletir em duas situações, pelos ataques que nós sofremos, da supressão de nossos direitos, e também a reflexão de como combater enquanto aposentados e pensionistas idosos, e aqui somos idosos. Então é um momento para a gente poder cobrar dos governos que tanto atacam os aposentados e pensionistas do país, de qual forma, e nesse seminário do sindicato, da CSP com Luta, é um momento ímpar para nós. Infelizmente, nós também temos as nossas estruturas, como federações de todos os estados brasileiros, nós temos a nossa confederação, mas é um pouco difícil juntar todos os aposentados e pensionistas para fazermos a luta. E no Congresso da CSP com Luta, a gente se sente bem aqui, se sente dentro da sociedade para fazer a discussão, inclusive elaborar junto com todos os setores da luta popular, setores de todas as entidades, para que a gente esteja junto, cobrando também o nosso direito. Tá certo. O Lauro, como a gente havia conversado aqui antes, o último ataque aí do governo foi a aprovação em primeiro turno na Câmara, no Senado, da reforma da Previdência. Essa mudança na lei que vai dificultar muito o acesso à aposentadoria. E essa votação ocorreu ali no dia 1 de outubro, já entrando um pouco na madrugada do dia 2, logo exatamente no dia do idoso, né? Então, no momento em que a população idosa aí vem cobrar uma melhoria de vida, já veio logo esse ataque que vai agravar, né? Porque entre uma das coisas aí que está aí na reforma da Previdência é a redução do valor da aposentadoria. Queria que você explicasse para a gente esse contexto, né? Já está difícil, né, para o aposentado muitas vezes se manter, e ainda para os próximos aposentados vai haver essa redução na aposentadoria. O que significa isso para quem aí está nos assistindo aí, tendo em vista que o país também já está vivendo um momento de crise forte econômica, não é mesmo? Realmente, Lucas, é um momento, como eu disse, refletir,
porque o dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso e, no entanto, coincidentemente, parece até planejado que ocorresse no Dia do Idoso a reforma da Previdência. Agora, a reforma da Previdência nos ataca e muito, porque já foi feita a reforma trabalhista, que tornou-se ainda mais difícil para a classe trabalhadora ter um serviço direto com contrato e tudo, então com o serviço intermitente. E esse setor, com certeza, não vai conseguir contribuir para a Previdência, para ter uma aposentadoria. Além disso, tem os ataques da reforma da Previdência, que deixa ainda pior a situação da classe trabalhadora, e quem sofre a consequência disso, que já sofria com todo o setor, por exemplo, que nós temos na área social, por exemplo, a saúde, como eu falei aqui, a dificuldade que temos de acesso à saúde, a dificuldade que nós temos com esse sistema lindo que nós temos, que é o SUS, que deveria ser respeitado, mas nós temos também que levar em consideração o ano de 2016, que foi cortado por 20 anos através da contenção de gastos públicos, e um dos setores mais afetados foi a saúde pública. E mais ainda, nós temos já hoje, com esse desemprego tamanho, nós, enquanto aposentados, pensionistas e idosos, ainda temos que estar ajudando nossos filhos, nossos netos, porque estão desempregados. Eu posso contar que na casa de cada aposentado, em 10, com certeza, de 8, 7 aposentados têm filhos desempregados ou neto desempregado, e tem que ser, às vezes, levado para dentro da casa do idoso já sofrido, para ajudar a superar a situação de fome e de miséria que está instalando no nosso país. Muito bem, Lauro. Eu acho que é isso. Ô, Rodrigo, deixa eu só confidenciar uma coisa aqui, até pessoal, até pedir licença para o pessoal que está assistindo a gente. Eu vim no ônibus junto com o pessoal dos aposentados, viu? E eu tenho para mim que a animação aqui para participar do Congresso e para discutir aí os futuros, aí, os rumos da luta da Conlutas, é até maior, é até mais bacana de ver assim como realmente os aposentados estão engajados aí em construir uma central que defenda a classe trabalhadora. É como a gente fala, né, Lucas? Eles estão aposentados, mas não da luta, porque a luta continua, e com essa situação de muita dificuldade do governo atacando aí ferozmente os direitos, fica bastante complicado. Queria que você, então, saudasse o Lauro, pudesse agradecê-lo e voltasse para a gente bater um papo sobre as delegações. Então, por favor. Tá certo, Lauro. O Rodrigo está te mandando um abraço aqui. Obrigado pela participação e até uma próxima. Muito obrigado, Lauro. Um abraço também ao Rodrigo. E olha só, a ferramenta que os sindicatos metalúrgicos São José dos Campos criou, que é o Em Movimento, é uma ferramenta fantástica em que a classe trabalhadora, principalmente os metalúrgicos e metalúrgicas, tem para fazer aí a sua participação, dar as suas opiniões e fazer cada vez mais um sindicato mais forte, um sindicato que esteja sempre na luta. É assim que nós vamos. O governo ataca, de um lado, os sindicatos, e nós criando mecanismo, ferramentas para conseguirmos superar a situação que está colocada para nós. Um abraço ao Rodrigo, um abraço a você. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando com os aposentados, principalmente os aposentados da DIMAP, aquele e aquela que ainda não está associado com a gente, para fazer parte desse time, como você diz, que viemos num ônibus bastante comportado para chegar aqui e fazer a discussão, como está sendo feita agora a reunião dos grupos para discutir temas. É assim que nós vamos comportar e trazer cada vez mais para dentro da DIMAP, mais aposentado, mais pensionista, para que a gente possa sempre, mesmo desgastado pelo tempo, fazer a nossa luta e alcançar nosso direito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Lauro. Com você então aí, Rodrigo. Perfeito. Lucas, eu quero voltar a te perguntar, enquanto você se posiciona aí na tela, queria ver contigo o seguinte, a gente vai daqui a pouco exibir, pode até exibir, André, umas imagens de apoio aí que nós temos, e algumas imagens que
que mostram o pessoal chegando hoje cedo, trabalhadores e trabalhadoras chegando cedo e pegaram ônibus. E queria que o Lucas, então, dissesse um pouco para nós sobre essa situação, sobre as imagens de uma caravana, uma delegação chegando, crianças, trabalhadores aí com mochilas, vindo às vezes de muito longe para participar do Congresso. E aí já é o momento do credenciamento em que os delegados e delegadas vão até se inscrever, né? Pegar o crachá e fazer aí o credenciamento para participar e votar nesse Congresso. Mas, Lucas, queria te perguntar então, o que você testemunhou aí em loco em relação a essas caravanas? Rodrigo, como você bem disse, né, tem gente vindo dos 4 cantos do país, realmente. Eu, logo cedo, cheguei aqui, tinha muitos ônibus estacionando, chegamos ali com outras caravanas, né, e enchemos aqui rapidamente o clube que abriga, né, esse evento. A estimativa aqui do pessoal da Conlutas, da direção, é que acabem se reunindo aqui cerca de 2.000 pessoas. Ainda tem muita gente para chegar. Essa é a informação que me passaram. Eles não têm ainda um número fechado realmente de pessoas e de delegações, porque tem gente na estrada ainda, viu, Rodrigo? Tem gente vindo do Pará, tem gente vindo de outros estados, né? Eu conversei com o pessoal do Recife, o pessoal do Ceará e, bom, vem também como podem, vem de ônibus, né? Então tem gente para chegar ainda. Também tem o pessoal da educação, como, por exemplo, os companheiros do sindicato dos trabalhadores da USP e outros também companheiros que trabalham no setor da educação, que eles estão no meio de uma greve geral da educação, né, Rodrigo? Então, muitos trabalhadores desse setor da educação, espalhados aí por todo o Brasil, ainda não chegou aqui em Vinhedo. Mas eu tenho alguns números interessantes para passar para o pessoal, que esse congresso também, para quem não sabe, é um congresso que na segunda-feira vai realizar um encontro internacional. E somente esses números das delegações internacionais já é surpreendente, porque olha aqui, ó, peço licença aqui para olhar aqui nas minhas anotações, são caravanas que vêm, delegações que vêm de mais de 10 países. É gente da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Peru, do Uruguai, do México, Espanha, França, Itália, da Palestina também, no Oriente Médio, Síria, na África temos pessoal que veio da Namíbia, da Costa do Marfim e do Sudão. E ainda temos aqui o pessoal que acabou de chegar de Hong Kong, né? Estamos falando praticamente do outro lado do mundo. E Hong Kong, para quem está acompanhando aí os noticiários, vive um momento extremo de mobilização da sua população por melhorias nas leis, por mais liberdades, né? Hong Kong que ali faz parte hoje do território chinês. Dentre essas categorias, né, que vieram aí de outros países, nós temos o setor da educação, com o pessoal do Peru e da Colômbia, servidores públicos, né? Aqui o pessoal da Argentina, os trabalhadores dos Correios vieram da Palestina, como eu havia dito, e temos também petroleiros, metroviários, ferroviários franceses, além de militantes de movimentos sociais aí espalhados aí pelos 4, 5 continentes, né, Rodrigo? E aí isso demonstra que a Central realmente ela tem um respeito, né, internacional e com essa grande participação desses ativistas e trabalhadores de várias partes do mundo. Então, você que acompanha a gente nesse programa especial, você vai, então, entendendo como funciona o Congresso, né? Várias categorias, aposentados, estudantes, população ligada a movimentos sociais, indígenas, todos juntos buscando o caminho da luta, porque é preciso exigir direitos, defender direitos, porque o nosso atual cenário é de ataques severos aos direitos trabalhistas, sociais e ambientais. Queria te agradecer por hora, viu, Lucas? Daqui a pouco você volta com mais um convidado e nós já nos falamos. Mas, enquanto isso, gente, eu queria fazer aqui uma outra colocação,
Porque o Lucas, ele disse dessas pessoas que viajam muitos quilômetros para acabar podendo participar do congresso, esse congresso que é feito e tem toda uma estrutura por detrás para ser realizado. Então, André, coloca no ponto aí uma entrevista com uma companheira que é lá de Belém do Pará e que é uma operária e que o Lucas mais cedo entrevistou. E ela fala um pouco sobre essa luta, né, de pegar um ônibus, viajar alguns dias e poder participar e contribuir para a história da classe trabalhadora do país. Pode rodar. Eu falo agora com a Marinês Almeida. Pessoal, ela viajou quase 3.000 quilômetros de Belém do Pará até aqui Vinhedo para participar do Congresso da Conlutas. Ela que é uma representante do setor da construção civil. Marinês, como que foi vir de Belém do Pará para cá e qual a importância de estar aqui hoje no Congresso? A viagem foi muito cansativa, mas a gente faz pelo nosso país, né? Para a gente lutar pela gente, pelo que a gente está acontecendo com a gente, com a conjuntura hoje. E para mim é muito importante, porque eu participei só do segundo e estou participando aqui do terceiro congresso. Então a gente veio juntar, né, para a gente lutar pela essa conjuntura que está acontecendo hoje no Brasil. E a gente está aqui com mais companheiros do movimento também que veio com a gente. E a gente está aqui para lutar mais ainda, né, pela nossa categoria, que como eu sou da construção civil, eu sou servente de pedreiro. E a gente está aqui, lutar e mais ainda, né, pelo que está acontecendo com a gente, principalmente com nós mulheres LGBT, que eu vivo com uma companheira também, uma trans, entendeu? E a gente está aqui para lutar cada vez mais. Muito bem, Marinês. Tem algum recado para o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal ali de São José dos Campos? Você que é uma trabalhadora do norte do país, explica também um pouquinho de como é, né? Como é a vida, como é a luta de vocês, qual a principal luta que vocês estão travando hoje? A gente tá lutando pela sobrevivência, né? E que eu digo para todos os companheiros e companheiras se juntar a gente para a gente lutar cada vez mais, que a gente é que vai mudar esse país. A gente, nós os operários da construção civil, os metalúrgicos, o movimento popular, a gente tem que se unir. É nós que vamos fazer a revolução, é nós que vamos tomar o poder. Muito bem, muito obrigado, Marinês. É com você então aí no estúdio, Rodrigo. Essa aí é a Marinês, que viajou aí bastante, 3.000 quilômetros para chegar e poder participar desse congresso importante, o congresso da CSP Conlutas, que é o tema do nosso programa especial dessa noite. Agora eu queria ler os comentários de quem aqui enviou a sua contribuição. O Antônio Lisboa deseja bom congresso a todos. E Adriana Vieira, ela coloca na fala, em referência à fala do Heller, que nós entrevistamos no início do programa. Ela diz, muito legal, gostei da prévia do Heller Gonçalves, parabéns. E você pode participar enviando a sua pergunta, compartilhe esse vídeo e é sempre bom lembrar que você deve também ativar as notificações para ficar por dentro das informações do sindicato, da categoria e das lutas gerais da classe trabalhadora. Eu queria de novo, tentar chamar o Lucas para ver se tem mais alguém aí para entrevistar. Lucas, você me escuta? Eu te ouço sim, Rodrigo. A gente tinha planejado aqui uma entrevista com o diretor aqui, Davi, do Sindicato dos Químicos, mas eu não sei. Eu acho que por conta de estar acontecendo os GTs agora, os grupos de trabalho, ele não conseguiu comparecer aqui até o momento. A gente vai aguardar mais um pouquinho. Mas, enquanto isso, eu posso te falar, Rodrigo, que o que a gente viu aí no vídeo da Marinês e mais, e alguns minutos atrás, né, no vídeo da liderança indígena também, do Eduardo. Roberto. Isso, né? Essas pessoas e tal, diferentes pessoas, estão tendo... mostram, desculpa, né? O Eduardo Barbosa, viu, Lucas? Eduardo Barbosa, isso, companheiro valoroso lá. Isso, da etnia Cariri, Quexelô,
né? Conversei com ele mais cedo, mas o que eu dizia é que essa multiplicidade de pessoas, essa forma de que a Conlutas tem de organizar também, né? Porque assim, houve uma preocupação por parte da Conlutas de facilitar a vinda para cá daqueles lutadores com menores condições de vida. A gente tem aqui gente que luta por uma casa, gente que mora em barraca, ou gente que está assentado num acampamento. Então, assim, é um ponto que a gente tem que destacar. A Conlutas tem se destacado nisso. Da mesma forma que recebe essas delegações internacionais, também fez um esforço grande para receber o pessoal que tem menos condições. E isso está garantindo uma representatividade muito bacana. Eu vindo do ônibus até o local aqui do evento, e eu cruzei com quilombolas, cruzava com a população indígena, são negros e negras, trabalhadores de diversas categorias. Então, assim, deu para sacar logo de início, talvez a coisa mais importante que a Conlutas tenha desde a sua fundação, que é reunir numa mesma organização sindicatos, estudantes e movimento popular. Sobre isso, até sobre o movimento popular, Rodrigo, peço licença para me estender um pouco aqui, tem algumas delegações aqui que a gente, nos próximos dias aí, vamos bater um papo com elas também, mas que tem se destacado, né, em relação ao movimento popular. Eu falo, na parte da moradia, eu falo da ocupação dos Queixadas, aqui fica próximo aqui de Vinhedo, fica num distrito, né, perto da zona norte de São Paulo. Eles que até um tempo atrás estavam aí sob o perigo da reintegração de posse, já sofreram vários despejos e sempre de novo ocupando esses terrenos na luta pela moradia. Eles estão aqui em grande número no alojamento, né? E nesse momento devem estar aí também nesses grupos de trabalho. Um outro pessoal também que merece o nosso destaque, Rodrigo, são os trabalhadores rurais de Duartina. Eles estão mais recentemente aqui fazendo parte da Conlutas. Já há poucos anos a Conlutas assumiu, né, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Duartina, e eles trabalham com a colheita de laranjas, né? Há pouco tempo atrás eu conversei aqui com a jornalista Bianca Pedrina, aqui da CSP Conlutas, e ela me dizia desse importante trabalho que a Conlutas tem feito com os coletores de laranja, que é uma outra realidade, né? A gente tem aqui uma realidade em São José dos Campos e na região também dura de trabalho dentro das metalúrgicas, mas esse pessoal aí de Duartina, né, do trabalho rural, sofre assim com longas jornadas de trabalho e também tem que lidar com produtos químicos, né? E essa é a primeira vez que eles estão aqui também no congresso da CSP Conlutas. Então, só alguns casos aqui para a gente pontuar essa diversidade. Eu acho que a palavra que fica desse primeiro dia, para todos que estiveram aqui presentes hoje no congresso da Conlutas, é a diversidade de lutadores. É isso, Lucas, certamente. Como nós já, nesse programa, já abordamos, são diversos segmentos importantes que buscam aí, em comum, querem lutar, defender direitos, e essa é uma questão. Pode preparar então, Lucas? Pode dar um tempinho aí, tentar falar com alguém da Central, eu não sei se a Regiane ela vai estar disponível, para dar uma palavrinha sobre as questões mais gerais. Mas agora, gente, eu tenho aqui a programação do 4º Congresso Nacional. Hoje foi o primeiro dia, quinta-feira, então hoje nós tivemos uma mesa inicial de saudações de vários sindicalistas e também membros de partidos de esquerda que estiveram saudando o Congresso. Depois tivemos aí uma mesa de abertura oficial, a leitura e a aprovação do regimento. Todo Congresso, quando é iniciado, tem que se ler e ser aprovado o regimento, que é basicamente como funciona, né, a metodologia de aferição de votos, quem pode falar, enfim, é todo o detalhamento
que é feito nesse início. Então, é lido esse regimento e aprovado. E nós tivemos, à tarde, um painel sobre conjuntura nacional e internacional. São as diversas correntes, né, que participam, que fazem forte a CSP com Lutas, que apresentam aí um pouco da sua visão de mundo e quais os desafios colocados para a classe trabalhadora. Queria que o André preparasse o nosso intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho. O programa não acabou ainda. Nós ainda temos mais informações direto de Vinhedo. E você participe aqui pelo nosso Facebook e envie os comentários. Até logo! Conecte-se às redes do sindicato. Curta nossa página no Facebook. Veja nossos vídeos no YouTube. E siga-nos no Twitter. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. As obras da nova sede estão em sua reta final. Em breve, os metalúrgicos terão uma nova casa. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os associados. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time. Fique sócio do nosso sindicato. Muito bem, nós estamos de volta, agora são 18 horas e 54 minutos. Nós estamos ao vivo com o programa Em Movimento Especial, abordando o 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas. E eu dizia agora há pouco, antes do intervalo, sobre o que rolou no dia de hoje. O Congresso vai até domingo e amanhã nós teremos a seguinte programação. Às 10h30, saudação das delegações internacionais. O Lucas agora há pouco mencionou o número expressivo de companheiros e companheiras de várias partes do mundo que comparecem a esse congresso. Depois teremos uma plenária de deliberação de conjuntura e plano de ação. Depois, na parte da tarde, nós teremos novamente o GT, né? Como o Lucas explicou, é o grupo de trabalho em que, ao invés dos delegados estarem ali reunidos na plenária, eles se dividem em grupos e aí conseguem discutir as teses e questões de forma mais tranquila, em grupos menores. Depois o Lucas reporta até quantos grupos estão lá. E esse GT vai discutir sobre os desafios do movimento sindical e popular. Ataques à livre organização sindical, luta por moradia, terra e os processos gerais de luta. Então amanhã temos essa programação e o Congresso continua no sábado e domingo. E no sábado nós vamos ter, só para destacar, né, no sábado vamos ter um ato político, indígenas e quilombolas e a destruição do meio ambiente. Eu acho que o Lucas já está na posição. Lucas, você tem alguém para nos apresentar aí? Muito bem, Rodrigo. Eu estou aqui, até pedir licença para os companheiros, a gente resolveu aqui conversar. Eles estavam aqui do meu lado, acompanhando também aqui o programa, e faltou a gente conversar com o pessoal da educação, né, Rodrigo? E eu estou aqui do meu lado com o José Alcimar, que é trabalhador da educação na Universidade Federal do Amazonas, né, José? E também com o Gilberto José de Mello, que trabalha na educação pública, básica, de Patrocínio, em Minas Gerais. Vamos ouvir um pouco o que o pessoal aqui de Manaus também e de Minas Gerais tem a dizer para a gente sobre essa participação do Congresso, que fez eles virem aqui para Vinhedo, né?
Manaus é bem longe, eu já... Alô, Rodrigo? Não, tá perfeito. É só, tá um pouco só ruim o enquadramento aí. Estão muito... vê se chega mais perto da câmera. Vamos ver se eu consigo... ou um de cada vez também, pode ser um de cada vez. Aqui. Nós estamos ao vivo, pode posicionar aí. Eu vou dar uma baixada aqui. Fica tranquilo que nós estamos ao vivo, agora são 18h56. Você acompanha o programa Em Movimento Especial, tratando aí do 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas. Agora sim, Lucas, baixou um pouquinho, agora tá... Acho que agora melhorou, né, Rodrigo? Consigo enxergar melhor os companheiros. Segue daí. Programa ao vivo é assim mesmo. Até pedir desculpa aqui pro José. José, Manaus é bem longe, como eu dizia, né? Eu já estive lá. E queria saber o que motivou você a sair de Manaus, vir até aqui Vinhedo, né, participar do Congresso da Conlutas. Nós somos uma delegação de 4 pessoas, representando a DUA, que é a seção sindical do ANDE, Sindicato Nacional. A DUA é a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas. A Universidade Federal do Amazonas, além de Manaus, ela também tem campos em Parintins, em Benjamin Constant, em Coari, em Humaitá e em Itacoatiara. Portanto, são 5 campi, né? E nós estamos aqui no 4º Congresso da nossa central sindical, a CSP com Lutas, não é? Exatamente para somar forças nessa luta de resistência contra todo esse processo aí de ataque às instituições públicas, notadamente às instituições ligadas à educação, os institutos federais, as universidades federais, né? E também nos respectivos estados, né? Como é o caso aqui do companheiro lá de Patrocínio, que está aqui ao meu lado, não é? A educação nos estados e municípios. Então, eu penso que esse é o momento de resistência. De que modo a gente pode falar em soberania de um país, não é? Se as instituições públicas, se a universidade pública, se as universidades federais, se os institutos de pesquisa, que eu considero o patrimônio institucional mais importante do país, se essas instituições, né, estão sob o ataque. E um dos ataques é exatamente o corte, né, no orçamento. Então, nenhum país efetivamente pode se desenvolver atacando a educação, atacando a ciência, atacando a tecnologia, né, atacando os professores. Né? Então, nós não somos inimigos do país, não é? Quer dizer, o que é um país sem um investimento em educação? Não é a iniciativa privada, não é, que vai desenvolver ciência e tecnologia. As estatísticas aí estão para dizer que 90% do conhecimento ou mais do conhecimento científico produzido nesse país vem, né, de instituições públicas, federais. Né? As empresas privadas, a iniciativa privada não tem nenhum interesse, não é, em desenvolver ciência e em desenvolver tecnologia. Né? Então, esse é um caminho equivocado, não é? Pensar que privatizando a educação você vai efetivamente garantir, não é, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Certo. Lembrando aqui, Rodrigo, estamos falando com o pessoal da educação, a pauta da educação foi recorrente o ano todo, né, Rodrigo? Porque houve diversos ataques, cortes aí que chegaram a 7 bilhões, né, no orçamento das universidades. Toda a universidade sofreu, né, José? Mas, e aqui também se espera sair com alguma estratégia de luta para enfrentar esses ataques. A gente vai conversar agora aqui com o Gilberto, que ele é educação pública básica, né, de Patrocínio, Minas Gerais, né, Gilberto? Tendo em vista esse contexto aí de ataques do Bolsonaro e tal, acho que queria saber do que você pensa sobre a de trabalhadores da educação estar aqui, visto que foi esse setor talvez o que mais sofreu durante esse ano de 2019. Isso, acho que nós temos que continuar na nossa luta. É dispendioso, é difícil, é trabalhoso, né, que cada trabalhador saia do seu respectivo estado, da sua cidade, distante, né, para poder participar desse congresso, esse grandioso congresso aqui da classe trabalhadora.
onde a nossa central sindical CSP com Lutas sempre esteve à frente nas lutas, nas ruas, porque tem que ser nas ruas para combater um governo como esse. A educação, ela vem sendo atacada em todo o país, como o companheiro José colocou, o professor José colocou aqui, essa situação de ataques, de cortes nos orçamentos. Isso aí vem impedindo que avanços aconteçam no campo da ciência, que pesquisas continuem sendo feitas, mas também é necessário colocar o campo da própria educação básica. Quando o governo mentirosamente disse que iria fazer os ditos contingenciamentos na educação superior para investir na educação básica, isso não aconteceu. Foram mais cortes também na educação básica. Então, esse governo, que acima de tudo ataca a classe trabalhadora, também mente para a própria classe trabalhadora. Os educadores que compõem, evidentemente, a classe trabalhadora, está sendo humilhada, está sendo massacrada, porque o governo pegou como referência essa categoria para realizar os seus ataques. Nenhum governo que busca ser um governo autoritário, que parece que tudo indica esse governo está nesse caminho, ele não deixa em paz a educação. Governo autoritário, governo que busca ser autoritário, ataca a educação, ataca os educadores, ataca os estudantes. Mas, contudo, aqui tem uma prova, esse congresso, esse grandioso congresso, milhares de pessoas presentes aqui, participando dos trabalhos, das discussões, os grupos de discussão, discutindo política internacional, política nacional e outras coisas mais que serão discutidas, e estudantes presentes aqui. Então, isso aqui prova que a classe trabalhadora não está derrotada, que os estudantes não estão derrotados. A nossa luta, ela continua, permanecerá até que a gente consiga derrotar esse governo que só faz atacar a classe trabalhadora. Muito bem, Rodrigo. Aqui são duas falas que convergem aqui de dois setores diferentes da educação, e muito bem lembrado, né? Aqui pelo Gilberto, que o governo Bolsonaro até disse uma hora, vamos investir na educação básica, mas não foi nada disso que aconteceu, né? Rodrigo, eu estou aqui te ouvindo e se você quiser aí, tiver alguma pergunta do internauta, ou quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui com o Gilberto e o José para responder para a gente. Não, Lucas, só queria agradecer então aos companheiros aí que participaram dessa entrevista, e vocês notam que são companheiros e companheiras de várias partes do país, né, participando desse importante evento que é o Congresso Nacional da Central Sindical Popular com Lutas. Lucas, nós estamos com a internet bastante agora alterada aí, não sei se deu alguma queda de sinal aí contigo, mas eu queria falar com você, se posiciona aí para a gente fazer um último bate-bola. Essa aqui é uma edição, já repetindo, especial do programa, abordando aí o 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas, que vai estar domingo, e nós estaremos durante esses dias no nosso Facebook trazendo as informações para você que nos acompanha e segue a nossa página. Lucas, você está me ouvindo aí? Te ouço sim, Rodrigo. Então, queria que você agora desse o destaque final aí, já pudesse até despedir dos companheiros que estão aí do seu lado, mas pudesse dar o seu destaque final. Vou despedir aqui e agradecer a participação aqui do José, também agradecer a participação do Gilberto, muito obrigado. Foi meio assim de última hora, né? Mas as duas falas foram mais do que excelentes, né? Agradecer a participação de vocês, pode ficar à vontade aí, voltar para o bate-papo de vocês. Muito obrigado. Não, isso, Lucas, é perfeito, porque o Congresso ele vai até domingo, né? O que você destacaria aí? O que vai acontecer? Porque para quem nos acompanha, e nem todos estão familiarizados com como funciona, né, um congresso, eu tentei explicar de forma básica, né, que são vários segmentos, né, correntes que acabam colocando suas teses, e no final quem decide é a plenária, é no voto. É bem democrático, né, a discussão é bem aberta, e queria que você só falasse um pouco sobre isso. Como que funciona a questão aí da plenária, que depois decide, vota as questões, tem opiniões das diversas correntes, né? Elas podem utilizar a palavra no microfone para defender as suas teses, né? E é isso que ocorre, né, Lucas? Exatamente, Rodrigo. Como você já pontuou, a gente está num momento ainda aqui no Congresso, hoje, claro, foi o primeiro dia, né? A gente está encerrando o primeiro dia, a gente está num momento bastante primício ainda do Congresso, mas já algumas discussões importantes vieram à tona, né? Sobre que caminhos aí a CSP com Lutas vai tomar. Se
por exemplo, né, um dos assuntos polêmicos, se deve ceder ou se incorporar à luta pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi debatido isso aqui, que tem sido feito com outras centrais, né? De que forma vai ser feito os arranjos com as outras centrais para os enfrentamentos aí com o Bolsonaro. Então tem bastante ponto polêmico, tem bastante coisa legal também aqui sendo discutida. Nesse momento, né, como eu disse que está acontecendo os grupos de trabalho, é o momento onde a base, os delegados que foram eleitos pela base, vão poder discutir aqui as ideias apresentadas, as teses, né, e no final do Congresso, lá no domingo, fazer essa votação, aprovar, né, ou reprovar esse texto. Então, tudo muito democrático, tudo muito resolvido pela base, que é uma questão que a CSP com Lutas preza, né, desde a sua fundação, e que também não quer dizer que é sempre tudo muito fácil, né? A democracia, felizmente, reserva esse espaço para contradição, para o contraditório, para que haja discussão, e a discussão aqui tem acontecido em altíssimo nível, Rodrigo. É isso, é um debate vivo, debate caloroso, cada segmento com as suas posições e, ao final, de forma democrática, quem decide, então, é a plenária do Congresso. Quem obter a maioria de votos, então, acaba aprovando a tese, que a tese ela vai direcionar os caminhos da central no próximo período. Lucas, agora são 19h08, estamos ao vivo nessa edição especial do programa. Queria te agradecer pela sua participação aí, você correu o dia inteiro para conseguir entrevistas e nos reportar um pouco do que ocorre nesse congresso e também, ao mesmo tempo, saudar aqui a equipe de comunicação da Central, né? Que também deve estar atuando aí bastante, né? A Sâmia Gabriela Teixeira, a Bianca Pedrina, a Ana Cristina da Silva e a Cláudia Costa, que é a coordenadora desse grupo importante aí de jornalistas. Esqueci de alguém, Lucas? É isso mesmo, né? Não, é isso mesmo. Eu só colocaria que também tem a imprensa de outros sindicatos, né? Também estão aqui, né? Acho que vale a pena a gente citar. Por exemplo, eu mais cedo aqui estava conversando com um jornalista do Sindicato dos Professores do Recife, tem o pessoal do Judiciário também de São Paulo, também fazendo a cobertura aqui. Também os jornalistas do Sintuf, que é o sindicato dos professores da Universidade Federal Fluminense, né, no Rio de Janeiro, e também do Sinacef, né, aqui dos servidores federais. Então, tem uma grande equipe de imprensa aqui, são pelo menos uns 10, vamos dizer assim, eu não contei, mas eu acho que uns 10 jornalistas aqui na sala de imprensa, dividindo o espaço para trazer aí para você aí que está nos assistindo e para as demais categorias, a melhor cobertura aqui do 4º Congresso da CSP com Lutas. Então é isso aí, Lucas. Então, a você aí, vamos agradecer pela participação importante. Eu e Gabriela vamos estar viajando amanhã cedo rumo a Vinhedo para colaborar na cobertura desse importante evento. Para você, uma boa noite, querido. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para a Gabriela, para o André e boa noite para todo mundo que acompanha o Em Movimento. Então, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Queria, como de costume, agradecer a nossa equipe que faz esse programa acontecer. O André Barbosa no VT e a Gabriela Fani no Switcher. E, claro, Lucas Martins, que falou agora há pouco diretamente de Vinhedo. A você que nos acompanhou pela internet também, quero te saudar, agradecer pela audiência e compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas fiquem aí inteiradas sobre esse assunto. Eu sou Rodrigo Correia e nos vemos na próxima quinta, às 18 horas, em mais uma edição do programa Em Movimento. Até lá!